Ele já enxergava. Ele já enxergava. 1 Samuel, capítulo 16, nos conta uma bela história de um garoto chamado Davi. Garoto mesmo, viu? Ele levantava bem cedo, a Bíblia nos descreve, e já ia para a luta trabalhar. Davi era um camarada muito trabalhador, garoto muito esforçado. Mas quando você entra na história de Davi, você vai perceber bem no início do texto que Davi, ele era rejeitado dentro da sua casa. Davi, ele era deixado pela sua família. E isso, quando você consegue, quando você lê, você enxerga esse isolamento, mas você não consegue enxergar nenhuma tristeza no seu coração. Pelo menos no texto da Bíblia, eu nunca vi ninguém afirmando isso. Ele era um camarada corajoso. Davi, ele tinha algumas qualidades que chamavam muita atenção de Deus, menos de sua casa. Em alguns momentos da nossa vida, principalmente no momento de dificuldade, de crise, em nossas orações, nós fazemos as nossas petições, pedimos Deus um monte de coisas, E às vezes o tempo vai passando e algumas coisas nós não conseguimos alcançar. Algumas pessoas falam assim que a minha graça, ela não foi alcançada. E nós, em algum momento da nossa vida, falamos assim: parece que Deus não está nem me vendo, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não consegue enxergar o que está acontecendo comigo. Eu não sei se você falou isso, mas eu já falei isso algumas vezes. Mas eu vejo Davi vivendo um momento de crise, Davi vivendo um momento de dificuldade. O momento de dificuldade de Davi, ele conseguiu chamar a atenção de Deus. No entanto, quando o profeta Samuel vai ungir um rei, cujo rei foi escolhido por Deus, mas o profeta Samuel não sabia quem era. Ele chegou na casa de Davi, ou melhor dizendo, na casa de Jessé, porque Davi era um cara isolado, Davi era um homem, um garoto rejeitado pela sua família. Ele chegou na casa de Jessé e disse assim para Jessé, o profeta Samuel: eu quero ungir um dos seus filhos a rei de Israel. E a Bíblia nos descreve que Jessé ficou muito alegre, muito contente, porque agora um dos seus filhos seria ungido a rei de Israel. E a Bíblia nos descreve que Jessé pede ele assim: olha, eu quero que você chame os seus filhos. Então isso foi feito. Jessé chamou os seus filhos e colocou-os na frente do profeta Samuel. Passou um, passou dois, passou três, passou quatro, e Deus começou a rejeitar todos os filhos de Jessé. O profeta Samuel até aceitava, né? O texto fala assim que ele, puxa vida, falou no seu coração: esse aí, ele tem todo jeito, toda postura de rei. Eles foram aceitos pelo profeta, mas foram rejeitados por Deus. E aí passaram todos os filhos de Jessé. E Davi não estava nessa lista. E o profeta Samuel disse assim: Jessé, acabaram os seus filhos? Você vai ver isso escrito em 1 Samuel, capítulo 16. Ele indagou a Jessé: acabaram os seus filhos? Porque Deus disse não para todos eles. Aí ele respondeu: poxa vida, lembrei. Existe um que está no pasto nesse momento. Não está aqui, ele está no pasto. Jessé, quando fala isso para o profeta Samuel, o profeta Samuel disse assim: olha, nós não iremos nos assentar na mesa até que ele chega. O tema dessa mensagem é:
ele já enxergava. Você já observou, olha só, ei, escute aqui, você já observou que às vezes você ora assim, você fala assim: Deus, o Senhor não está me vendo? Mas nesse texto aqui, Davi, na crise, na dificuldade tremenda que ele estava passando, o cara enfrentou o leão, ele teve que lutar, ele teve que brigar com o urso. Ninguém da sua casa via aquilo, mas Deus enxergava. No entanto, Deus enxergava tanto Davi, que quando o profeta foi enganado pelo Jessé, que agora, talvez ali, eu creio que teve uma briga interna entre o profeta Samuel e Deus, né? Deus, o que você está mandando eu fazer aqui? Acabou o filho dos caras, não tem mais ninguém. Agora eu estou aqui, o Senhor fez... Não, Deus, o que está acontecendo? Porque Deus enxergava Davi. Deus falou assim: calma, pode perguntar, que tem mais um. Deus enxergava Davi no momento de sua dificuldade. Enquanto o profeta Samuel achava tudo bonito, Samar, né? Deus fala: tá lá no pasto, é o menor. E a pergunta dessa mensagem que eu quero fazer para você é: naquele momento que você fala com Deus, será, Deus, que o Senhor está me vendo? Eu vou repetir essa frase: será que o Senhor está me vendo? Eu vou te responder: Ele está te vendo. Talvez você pergunte: por que Deus não me responde? O esquema é, nesse momento de dificuldade, nesse momento que você pergunta para Deus: será que o Senhor está me vendo? Eu te pergunto: o que Deus está enxergando quando Ele te vê? Vou te perguntar: quando você indaga a Deus se Ele te vê, a minha indagação a você que está me vendo agora é: quando Deus olha para você, o que Ele enxerga? Às vezes Deus não está te respondendo, porque no momento que Ele olha para você, Ele só vê coisas ruins. Ele só vê uma pessoa negativa. Ele só vê uma pessoa que nega a fé. Ele só vê uma pessoa que pensa em fracassos. Davi, no momento de crise, ele enfrentava, ele brigava, ele lutava. E por isso Deus ungiu ele como rei de Israel. Quando Deus olhou para Davi, Deus enxergou nele aquilo que ele precisava para poder desempenhar o propósito de Deus. E finalizo essa mensagem te perguntando: quando Deus olha para você, Ele consegue enxergar uma pessoa que tem capacidade de desempenhar o propósito, de fazer, de bolar, de criar, de concluir o propósito dele. Sim ou não? Não esqueça disso. Para Deus realizar o seu sonho, você tem que estar disposto a realizar o sonho de Deus. Paz seja convosco.